I'm coming from the line. Não, o carro não tá ali no estacionamento, tá um pouquinho longe. Pode deixar que eu pego. Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Vou colocar um filtro. Eu tô escutando Men at Work. Vocês gostam de Men at Work? Eu gosto. Alexa, toca mais alto. Tá bem frio, gente. Tá frio demais. Eu tô aqui até de meia. Olha minha meia, que linda. Meia verde. Hoje não trava. E eu tô aqui com o look todinho do brechó que eu comprei. Tô super feliz. Super feliz. Não vou tirar minha jaqueta não, porque tá frio. Boa noite pra todo mundo, gente. Eita, que tem gente que tem insônia. Tem gente que não dá conta de dormir. E aí, gente? Tem gente aqui, ó. O Antônio tá aqui. Aqui no L Lago Norte, 14 graus. Eu não sei como é que tá aqui, mas tá muito frio, né? E o frio, vocês sabem, né? Ele mata, literalmente. Então, hoje mais cedo eu visitei um gatil. Gatil é o lugar que cuida dos gatos, né? Onde os gatos ficam. Um gatil super responsável ali no Cruzeiro. A dona Márcia, desde que ela se aposentou, ela se dedica exclusivamente a essa causa, né? E aí ela mantém um brechó e com a grana do brechó ela mantém os gatos. Então ela tá com 70 gatos no abrigo dela e todos muito bem cuidados. Assim, eu fiquei impressionada, muito bem alimentados, o pelo lindo, super calminhos. Detalhe, os gatos, eles escutam música clássica à noite, o dia inteiro deles, entendeu? Então por isso que eles são calmos, eles são tranquilos. E aí toda essa roupa que eu tô aqui, ó, eu comprei lá. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Pera aí. Tudo, esse colar eu comprei lá, essa blusa, minha jaqueta, a calça que eu tô usando. Eu comprei tudo lá, comprei bolsa, comprei umas roupinhas pra minha filha, comprei também pras minhas parceiras de mandato. Então, assim, eu super recomendo vocês irem lá. E nós vamos agora fazer uma campanha para levantar recursos para poder fazer reforma lá do espaço dela. A gente vai ampliar o espaço, vai fazer uma mudança lá. Nós vamos apoiar também a profissionalização do Instagram dela. Na realidade, ela não tem Instagram, né? Então, a gente vai ajudar a criar um Instagram. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas antes de ser eleita deputada distrital, eu fundei um grupo junto com outras amigas e amigo também, um grupo chamado Liga Delas, exatamente focado na capacitação de mulheres. Esse grupo a gente conseguiu oferecer capacitação de bijuteria, em bijuteria, em brigadeiro gourmet, e a gente fazia um evento por mês, né? Sempre trazendo algum tema específico para ser discutido. E eu vi muitas vidas sendo transformadas por meio do trabalho da Liga Delas, sabe? Muitas mesmo. E aí a Liga continuou, né? Claro que eu tenho menos tempo agora, mas todo sábado, praticamente, eu dou uma palestra. A palestra clássica da Liga Delas é sobre planejamento de vida. Então eu vou em algum lugar, alguma comunidade, converso com mulheres. É como se fosse uma sessão de coach, assim, em 2, 3 horas. E aí, depois dessa palestra, a gente recebe o currículo das mulheres, a gente ajuda a distribuir os currículos, a gente ajuda as mulheres a ter acesso a DIU, aquelas que querem colocar o DIU, né? Porque eu trabalho muito essa questão do planejamento familiar. O momento de ser mãe, o momento de engravidar, quantos filhos, né? A gente sabe que a criança, ela merece vir ao mundo de uma forma planejada, de uma forma desejada. E as mulheres também merecem ter uma gravidez planejada, né? As mulheres pobres geralmente têm dificuldade de conseguirem fazer isso. Então a gente ajuda nesse processo.
E aí a Liga delas continua atuando e eu consegui um patrocínio de uma empresa de São Paulo e essa empresa patrocinou o curso para 10 mulheres de Brasília, né? Concorda, de repente sim, falou assim, na verdade a criança merece vir ao mundo. Com certeza. Eu sou absolutamente contra o aborto, por isso que eu luto tanto pela pauta do planejamento familiar. Porque quando a gente tem planejamento, a chance da mulher recorrer ao aborto é muito menor. Então, a gente precisa entender como é que as coisas funcionam, né? Então, a criança, ela é titular de direitos e deveres. Ela tem direito de se alimentar, ela tem direito de ser protegida, ela tem direito de ser amada, ela tem direito de morar num lugar que ela tenha um mínimo de privacidade, um mínimo de segurança, né? Então, assim, a criança, ela não pode... A gente tem que tirar essa mentalidade das pessoas de que, ai, meu filho, eu não tenho estrutura, eu não tenho condições, e eu tô tendo um filho por ano, né? Não, a criança, ela merece ser respeitada. O direito dela começa por vir numa gravidez planejada, né? Então, eu trabalho muito com essa pauta, a pauta do planejamento familiar. Planejar é estar antecipada aos fatos. Você decide o momento. Você não é pega de surpresa, né? E eu digo, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Então, gente... Ai, eu amo essa música. Ah, não, essa não. Alexa, toca mais alto. Alexa, começa de novo. Não, não era essa, não. Alexa, próxima. Alexa, próxima. Muito bom, né, gente? Eu tô escutando Man at Work. I can get you sleep. Mas vamos pra próxima. Alexa, próxima. Sabe que hoje existe uma pressão muito grande para você aparecer na imprensa, para você chamar atenção. O algoritmo das redes sociais quer polêmica, mas a política para resolver o nosso país exige seriedade, exige bom senso, tá? Um pedido de impeachment, gente, ele traz uma consequência política para o país muito intensa. Nós estamos no meio do ano antecedente ao ano eleitoral. Se a gente entra num processo de impeachment agora, vocês acham que vai ser bom ou que vai ser ruim para o Brasil? Vocês acham que vai atrair investimento, vai afugentar investimento, vai trazer segurança jurídica? Nós temos todas as consequências políticas do processo de impeachment, mas antes de mais nada, e o mais importante e o derradeiro, é você ter um crime de responsabilidade. Então, neste momento, o partido está estudando para entender se houve ou não um crime de responsabilidade. Se concluirmos que houve, obviamente, somos extremamente favoráveis e defensores da busca pelo combate à corrupção. Agora, não dá para a gente se tornar marionete em certos processos políticos. Não esperem populismo do Partido Novo. Esperem seriedade. Pelo contrário, vocês esperem coragem de fazer o que é antipopulista. Esperem coragem de fazer o que é antipopulista. Nós temos coragem de sermos os únicos a votarmos contra determinados projetos. Então, eu confio na bancada federal. A análise está sendo feita. Internamente nós estamos conversando sobre o tema. Novos assuntos estão surgindo, novas denúncias estão surgindo, mas a denúncia por si só não configura crime de responsabilidade. Eu quero lembrar para vocês que para a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma, houve um relatório do Tribunal de Contas da União afirmando que houve o crime de pedalada fiscal. Então houve um órgão público, uma instituição, né? Uma instituição republicana, uma instituição respeitada
dizendo: houve crime de responsabilidade porque houve pedalada fiscal. Denúncia por si só não tem que ensejar a abertura de impeachment, gente. Porque qualquer pessoa pode denunciar qualquer pessoa. Cada um de vocês pode aqui chegar e falar o seguinte: eu vou denunciar a Júlia por qualquer crime. Se vai ter prova ou não, são outros 500, mas a denúncia, o espetáculo na mídia, ele já aconteceu. Então, assim, não espere do Partido Novo atitudes levianas, entendeu? Espere seriedade, espere segurança, entendeu? Ninguém tem medo de perder voto, viu, Marcos? Você tá falando, tô com medo de perder votos? Não. Alexa, mais baixo. Ninguém tá com medo de perder voto, porque é o seguinte: o Novo é um partido que é liberal. Nós somos defensores da liberdade. Então, a gente transita com pessoas que se classificam como esquerda, nós transitamos com pessoas que se classificam como direita. Eu mesma sou uma parlamentar que tem o voto dos dois lados. Eu tenho o voto do centro, eu tenho o voto da direita, da esquerda. A questão nossa é pauta. Então nós temos condições de termos votos de todos os lados. Na realidade, essa ideia de caixinha, de esquerda e de direita, é muito pobre para o nosso conceito de política. O nosso conceito de política é atender ao cidadão, é lidar com a verdade, é ter transparência, é ser sério. Se tem pessoas que esperam posicionamentos radicais a todo momento, não espere isso do Partido Novo. Se a pessoa que vai decidir o seu voto decide dessa forma, eu quero que haja um posicionamento agora, de fato, você não é eleitor do Partido Novo, você pode votar em qualquer outro, do Novo você não é não. Porque nós do Novo, nós estudamos as situações, a gente analisa todos os aspectos: político, jurídico, social, econômico, todo o contexto, a gente analisa tudo para tomar uma posição. E é por isso que a gente consegue se destacar pela coerência dos nossos mandatos. Pela coerência, tá? Então, tem gente que fala assim, até quero ler aqui, ó, o Gui: o Novo defende princípios e valores, defende o que é certo, exatamente, né? Lucas: 500 mil mortes não são suficientes para que o Novo deixe de ser linha auxiliar do bolsonarismo? Querido, eu não sei o que você está chamando de linha auxiliar, tá? Porque nós criticamos o governo, a gente denuncia o governo, isso na esfera federal e nas estaduais, tá? Se a proposta for boa, vindo de quem venha, nós seremos favoráveis. Sinceramente, quem vota contra sempre, só porque é oposição, é um babaca, é um irresponsável. Eu sou uma parlamentar independente aqui, eu não sou da base do governo ibanês. Agora, várias vezes eu voto favorável às propostas dele, defendo propostas dele, elogio a atitude deles, assim como assino o pedido de abertura de CPI, entro com representação no Tribunal de Contas do Distrito Federal, faço denúncias em plenário. Então, assim, se o preço que eu tiver que pagar para continuar sendo coerente, para continuar sendo correta, seja a minha não reeleição, eu vou pagar esse preço. Eu vou pagar esse preço. O meu compromisso é servir o cidadão do Distrito Federal. Se o cidadão do Distrito Federal não conseguir perceber isso e não me eleger para o cargo que eu tiver que disputar, paciência. Minha vida vai continuar muito bem, né? Minha vida vai continuar muito bem. E essa é a mesma lógica dos outros do Novo. Então, assim, as denúncias que estão vindo agora, que estão surgindo, né? São graves? São graves, com certeza. A CPI tá lá, tá coletando depoimento, inclusive a gente vai falar um pouquinho aqui. Tá coletando depoimento, tá analisando. Agora, para você ter a abertura de um processo de impeachment, que é algo extremamente traumático, né? O Érico Brasil tá aqui, né, falando: o impeachment é um trauma, mas o Bolsonaro já cometeu muitos possíveis crimes de responsabilidade em vários tipos penais. Me causa surpresa o Novo ainda não ter se convencido de algum desses crimes.
O crime de responsabilidade, ele é muito claro, né? Se você pegar a lei que especifica o crime de responsabilidade, as hipóteses são taxativas, né? Então, assim, me aponta dentro da lei do crime de responsabilidade. Vamos lá, se isso te causa espanto, então me aponta objetivamente dentro dos tipos penais, dentro da tipificação do crime de responsabilidade, tá? Me aponta, né? Me aponta, aí a gente conversa. O que eu estou dizendo é que tudo está sendo analisado e nós vamos nos posicionar porque somos independentes, né? Nós somos independentes. Em outras palavras, nós não temos cargo no governo, a gente não deve favor. Nós fomos eleitos de uma forma independente e nós continuaremos assim independente, continuaremos independente, tá certo? E muitas vezes, gente, a pressão que vem da imprensa, a pressão que vem de seguidores da internet, é uma pressão que vem muito forte, mas assim, a gente precisa permanecer firme nas nossas convicções. Então, assim, a gente não vai ceder à pressão, é isso que eu posso dizer pra vocês. Nós não temos medo de perder cargo, entendeu? Nós do Novo, nós somos bem livres mesmo, né? O Érico tá aqui. Aqui é o Érico de Joinville, vereador pelo Novo. Parabéns, Júlia. Érico, meu querido. Saudade de você. Tá devendo uma visita aqui no DF, tá? Tá devendo aqui. Saraiva Santos. Manda um salve, Julianci. Beijo, Saraiva Santos. O Igor Excalibur. O problema é que a maior parte dos políticos sentam numa cadeira já querendo pular para outra mais importante. Então ficam presos a populismo a qualquer custo. Exatamente. Exatamente. E ninguém tá aqui com medo de perder cargo não, beleza? Eu mesma digo pra vocês, galera, eu não tenho negócio, eu não fiz negócio a partir do meu mandato, eu não dependo do mandato pra sobreviver, eu tenho meu emprego, eu trabalho pra caralho, então assim, pode ser difícil de acreditar nisso, mas assim, eu não tenho vantagem nenhuma em ser política, entendeu? Nenhuma. A minha vida, eu não tive nenhum tipo de acréscimo de status, entendeu? Financeiro, patrimonial, por ser deputada, entendeu? Eu tenho um acréscimo de satisfação. Pra caramba, eu me sinto muito honrada. Todo dia que eu acordo eu penso, nossa, eu sou uma representante escolhida pelo povo. As pessoas foram no dia 7 de outubro de 2018 e elas digitaram o meu número. Elas falaram assim, a minha voz na Câmara Legislativa é a Júlia Luci. Então eu acordo com uma gratidão, com um sentimento de honra muito grande e acordo para fazer o melhor trabalho possível todos os dias, porque isso me traz muita honra, entendeu? Muita honra. Me sinto muito orgulhosa. Me sinto assim extremamente satisfeita de poder conhecer tantas pessoas maravilhosas, de poder tocar tantos projetos legais, né? O nosso mandato conta com uma série de pessoas que são voluntárias, que são conselheiras. A gente tá mexendo em diversas pautas, entendeu? Tem gente que fala assim, eu acho a Júlia, ela tem um problema porque ela mexe com muitos assuntos ao mesmo tempo. Cara, eu mexo sim com muitos assuntos ao mesmo tempo, porque são muitos assuntos que precisam, entendeu? Do que... Olha só, o Capitão Nogueira, seu salário como deputado é muito maior do que o cargo de agente administrativo da PF. Capitão, primeiro que eu não tô na mesma Polícia Federal, eu sou do Conselho Nacional de Justiça, então meu salário subiu um pouquinho. Segundo que eu passei a ter despesas que eu não tinha antes, né? Um parlamentar, ele vai a muitos jantares, ele vai a muitos almoços e adivinha quem paga? Eu gasto muito mais gasolina hoje, adivinha quem paga essa gasolina? Eu pago um aluguel hoje, antes eu não pagava. Então, de fato, eu tive um acréscimo dentro da Vila Planalto. O parque que é utilizado por diversos restaurantes da Vila Planalto. Vocês já foram nos restaurantes da Vila Planalto? Tem vários super legais, tá? E aí esses restaurantes, eles utilizam a área do parque para poderem colocar mesas e cadeiras. Eu sou super favorável a essa utilização, porque primeiro que o parque estava lá abandonado, sem nada, e quando a gente
possibilita a utilização desses espaços públicos, a gente dá oportunidade para que o empreendedor movimente mais o negócio dele, consequentemente contrate mais pessoas, né? Possa movimentar o seu negócio e gera mais segurança para a comunidade, porque se o parque antes estava abandonado, agora habitado, utilizado, ele passa a ter circulação de pessoas, então se torna um ambiente mais seguro. Pois bem, recebemos a demanda de iluminar aquele parque lá, e aí, gente, a gente correu atrás do projeto, porque uma coisa que eu preciso dizer para vocês sabem o que é difícil? Por que a administração pública demora tanto para ter resultado? Porque não há projeto. Não há projeto de iluminação, não há projeto de calçada, não há projeto de construção de UBS, né? Então tudo depende de projeto. E aí é que entra a dificuldade. E é aí onde eu mais trabalho. É na busca desses projetos. Então eu vou na secretaria tal, eu vou na Nova Cap, eu vou na Terra Cap, eu faço reunião, eu vou de um lado, eu vou de um lado. É o dia inteiro de articulação, entendeu? Eu tenho que colocar muita energia, porque se você não corre atrás, se você não movimenta a máquina fica paralisada. Não é que ela fica paralisada, não vamos ser injustos, é porque a máquina tem um monte de coisa para fazer, então se você não fica colocando ali energia, o negócio não vai para frente, né? Então, eu corri atrás de um projeto de iluminação para o parque junto à SEB, e coloquei 500 mil reais na Vila Planalto para poder receber essa iluminação. Então, qual é o nosso objetivo? Dar oportunidade para esses negócios continuarem funcionando ao ar livre, ainda mais agora, né, com essa mudança de hábitos decorrentes do Covid, né? As pessoas querem ficar ao ar livre, né? Elas querem estar num ambiente tranquilo, assim, sem medo de estarem clausuradas. Então é uma cultura que veio para ficar, né? O funcionamento dos estabelecimentos ao ar livre. Então a gente está apoiando essa proposta, assim como calçadas também, assim como revitalização dos parquinhos da Vila Planalto. Então, pessoal da Vila Planalto, saiba que vocês moram no meu coração, tá? O Dia Alex Marques, sou da Vila Planalto. Pois é, saiba que a gente está trabalhando muito, e muito por causa da luta do Walter, que é meu querido parceiro que mora aí, tá? O FCSDF está perguntando: deputada, quais são os seus planos para 2022? Olha, de coração, eu não sei a qual cargo eu vou concorrer. Eu estou ainda conversando com o meu grupo político. Nós estamos decidindo ainda o melhor lugar para nós estarmos, tá bom? Lembrando sempre que o nosso compromisso é com o Distrito Federal. Então, o que for melhor para o DF é o que nós vamos fazer. E vocês, acho que vocês já perceberam, né, gente? Eu sou competitiva. Se eu entrar numa disputa, meu amigo, eu vou entrar para ganhar. Eu entro para ganhar. Então, assim, eu gosto de desafio. É o que eu posso dizer para vocês. Eu gosto de desafio, eu entro para ganhar. Eu gosto de servir a causa, eu sirvo a causa da liberdade, da transparência, da honestidade, do trabalho, né? Então, assim, não sei aonde estarei, mas vou decidir, falo pra vocês. E claro, né? Conto com o apoio de vocês sim, tá? Eu conto com o apoio de vocês, gente, porque é o seguinte, vocês sabem que eu não sou rica, né? Eu não sou rica, então eu dependo do trabalho voluntário, eu dependo de ter várias pessoas ali engajadas e pedindo voto e conquistando voto, todo mundo ali colocando uma meta. Eu realmente dependo disso. A minha campanha foi menos de 30 mil reais, né? Então, foi uma campanha extremamente barata, o pessoal gasta quase R$1 milhão, né? Isso declarado, fora o que não se declara. Nossa, ela tá dizendo que tem caixa 2. Sim, eu estou dizendo que tem caixa 2. Ai, mas e como é que ela vai provar? Eu não estou citando nomes, eu estou dizendo que tem caixa 2. Ai, então se ela tá falando que tem caixa 2, então ela fez caixa 2. Não, meu amigo, eu mal tive dinheiro pra caixa 1. Entendeu?
O Gui Barracho tá aqui. Júlia, e o Cruzeiro? Sofrimento, né? Caramba, eu não tô acompanhando, cara. Desculpa, eu não tô muito por dentro do que tá acontecendo com o nosso time. A gente tá muito ruim, Ai, meu Deus. Ai, gente, o Cruzeiro sempre foi tão bom, né? Mas enfim, eu continuo o Cruzeiro porque eu sou fiel, né? Não é porque tá numa fase ruim que a gente abandona, né, galera? Vamos ser fiel, né? Eu acho que time é igual o casamento, né? Eu não sou muito a favor do divórcio, não, galera. Eu não sou a favor do divórcio, não. Eu acho que é o seguinte, se o casamento não tá bem, não tá bom, tenta ir resolvendo, tenta ir conversando. Eu acho que divórcio não é legal, né? Então, assim, eu encaro time de futebol, casamento, partido político, casamento. Então, assim, é só em último caso o rompimento, entendeu? Eu continuo no novo, firme e forte e defendendo, porque assim, eu sou apaixonada pelos princípios do partido, eu sou apaixonada pelo que eu vejo os meus colegas fazendo, entendeu? Eu vejo os resultados que a gente alcança, então assim... Enfim, vamos começar o nosso Giro do Sininho, gente? E aí tem gente que tá falando aqui... O Marcos, divórcio só é legal pra gente que é advogado e trabalha na área. Credo! Mas é a velha história, né? Enquanto um chora, os outros vendem lenço, né? O Diego Tavares, eu tô solteiro de novo. Diego, meu filho, você não falou que você é carinhoso, que você leva pra jantar, que você sabe fazer carinho? O que tá acontecendo? Gente, agora a discussão é quem vai namorar minha filha, é isso? Pelo amor de Deus, gente. Esquece esse papo de namorado, né? O Thiago tá aqui. Deputada, posso te ajudar na questão dos projetos? Opa, então fala comigo no privado. Inclusive, tá? Estamos procurando um engenheiro voluntário para a reforma do gatil da Dona Márcia. Quem quer ser o nosso voluntário, gente? Quem quer ser o nosso voluntário, por favor, a gente precisa reformar lá o gatil dela. Ajude a gente, ela tá cuidando de 70 gatos. Se a gente reformar, a gente consegue ter mais gatos ali. Então, por favor, nos ajude, tá? Vamos lá. Tô vendo aqui que tá tendo uma discussão paralela. Olha, tem o Foot Cry, nome diferente, Foot Cry. O Thiago Totti acabou de arrumar um engenheiro. Ah, que lindo! Fala comigo no privado, seu lindo. A gente vai colocar uma placa lá com o seu nome, viu? Muito obrigada. A gente precisa de um engenheiro, tá? Para cuidar da ampliação do espaço do gatil e para cuidar também ali do brechó dela, que é de onde ela tira o dinheiro para manter, para comprar ração, para castrar, para dar vacina. Então, se você puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. Fala comigo no privado. Obrigada. O Alex Martins, trabalho com obras. Opa, precisamos. A gente vai precisar de um mestre de obras para poder tocar lá a equipe, que eu vou conseguir todo mundo voluntário, né? Então, lembre-se, gente, eu sou uma deputada honesta, então eu não tenho dinheiro assim sobrando não, entendeu? Por favor, então olha só, já tem engenheiro e mestre de obras. Fantástico, obrigada pelo apoio de vocês. Fala comigo aí no direct, tá, gente? Olha, retirar os gatos da rua, castrar, cuidar, é fundamental, sabia? Porque se eles permanecem na rua, eles vão se reproduzindo, eles vão tendo um monte de filhote, e isso é um problema enorme, porque eles vão ficando doentes, eles vão atacando as espécies nativas do cerrado, né? O Capitão Nogueira, precisando de um capitão. O Fabrício já tá falando, na boa, irei sair por causa do assunto. Pronto, já deu. Então quem quiser ser voluntário da obra,
já está super convocado, tá certo? Pessoal, vamos colocar aqui então as notícias, tá? Começando aqui pelo Distrito Federal. Quem já é do Júlia Lucy News sabe que a gente começa pelo... Começa pelas notícias do Distrito Federal. Hoje eu tenho uma notícia boa. A gente conseguiu a sanção do projeto de lei que revogava uma lei estúpida aqui na Câmara. Gente, vocês sabem que eu tenho uma bandeira muito forte que é a desburocratização, né? Para abrir um negócio, você tem um monte de regra, tem um monte de determinação, tem um monte de lei. E quanto mais a gente coloca exigência, mais o negócio se torna caro, mais fica difícil da pessoa empreender. Então, quanto mais livre e mais simples for, mais as pessoas vão empreender. Por isso que eu trabalho muito na pauta da desburocratização. E é por isso que eu também busquei a presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, exatamente para a gente poder trabalhar todos esses temas, né? Pois bem, então, existiu uma lei no Distrito Federal, olha só que absurdo. Uma lei no Distrito Federal que obrigava os bares e restaurantes a colocarem na entrada dos bares e restaurantes uma placa dizendo assim: este estabelecimento contém um aparelho de micro-ondas e o micro-ondas pode atingir o marca-passo. Cuidado, né? Primeira coisa, essa informação que deveria constar na placa é uma fake news, porque o micro-ondas não atinge o funcionamento do marca-passo. Primeira coisa, a Sociedade Brasiliense de Cardiologia já disse que era uma mentira essa história. Segundo ponto, o estabelecimento comercial ele teria que encomendar essa placa, ele teria que colocar à disposição ali da população. Isso afeta a estética e isso não acrescenta em nada. Mas era ali uma pedra no meio do caminho pro fiscal chegar e cobrar aquela placa. Ah, opa, você não tem aquela placa, então você vai tomar uma multa. Pá, multa. E por aí vai, tá? E por aí vai. Várias placas são exigidas ainda dos comerciantes. Então, a gente precisa deixar as pessoas mais livres. Tem que ser mais simples empreender no Distrito Federal, tá? Tem que ser mais simples. Então a gente revogou, a gente aprovou o projeto na Câmara. E aí vocês podem pensar, nossa, mas essa é uma coisa tão simples. Gente, é sempre muito difícil revogar qualquer projeto na Câmara. É sempre muito difícil. Gera uma polêmica muito grande. Tem colega que diz que nunca vai votar favorável à revogação, porque acha que é um desrespeito com os deputados que já passaram pela casa. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que é muito complicado, exige muita conversa, muito convencimento, e a gente já conseguiu revogar algumas leis. Pela primeira vez na história da Câmara foram feitas revogações, né? Então, essa lei foi sancionada hoje, então os estabelecimentos comerciais já não são obrigados mais a colocarem essa placa, né? Essa é mais uma revogação do nosso mandato. Eu fico sempre muito feliz com a sanção, né? Lembrando que sanção é a etapa final de uma lei, né? A gente aprova na Câmara em 2 turnos e ainda tem que passar pelo crivo do governador, que ele pode sancionar no caso de ele concordar, assim como ele pode vetar. O Dea Alex Marques disse: eu nem sabia dessa lei. Pois é, assim como essa lei, há várias outras que as pessoas desconhecem, mas o fiscal do governo chega lá e cobra uma multa. Este é o problema. Por isso que tem que ser mais simples, tem que ser mais desburocratizado, beleza? Vamos lá, gente. A primeira notícia aqui do DF é essa minha, né, do projeto. A outra notícia é que projetos da CPI do feminicídio são aprovados na CLDF. Vocês sabem que houve uma CPI do feminicídio na Câmara, né? Antes de eu entrar nesse ponto, a Daniele tá me cobrando aqui um assunto. E o último decreto que exige que a lactante fique em casa por conta do Covid por até 12 meses. Dani, eu já estou cuidando desse assunto, tá?
Eu já estou cuidando desse assunto, você sabe, eu sou procuradora da mulher, e só que eu não sou aquele estilo de mulher que faz defesa da mulher de uma forma enviesada e de uma forma burra. A gente analisa as diversas consequências, né, da situação. Então esse decreto do governador, ele é ruim para as mulheres, porque vai estimular a demissão de mulheres, né, depois do período que ela perder estabilidade, que é 30 dias após o parto. Então não é inteligente esse decreto, a gente entende o objetivo deles, que é supostamente proteger a saúde da mulher, supostamente proteger a saúde do bebê, mas a gente precisa entender que cada empresa tem uma realidade, cada mulher também vive uma realidade, e assim a gente está praticamente tirando as mulheres do mercado de trabalho, né? Então o que eu posso dizer é que nós já estamos agindo no caso, em tratativas com o governo, em breve a gente deve ter algum retorno, tá certo? Vamos lá então. Então a gente aprovou projetos na CPI do feminicídio. Um desses projetos, que foram 6, né, foi de minha autoria, então também estou feliz, é mais uma lei do nosso mandato. No nosso caso, a gente está criando um sistema de processamento de demandas, de organização também dessas demandas, né? Vamos lá, notícia aqui que saiu no Metrópolis. Johnny, essa é boa também. Gente, eu tô escutando Men at Work, tá? Saúde investiga professores vacinados que voltaram para tomar a dose da Janssen. A Janssen é uma vacina produzida por uma das parceiras da Johnson, né? E há essa denúncia de que alguns professores que já tenham tomado a primeira dose, seja da AstraZeneca, seja da Coronavac, tenham tomado uma dose da Janssen, né? E aí a Secretaria de Saúde está investigando isso, né? Vamos ver o que vira isso, né? E aí, gente, puxando esse assunto, por que é grave uma pessoa tomar uma vacina, mais de uma vacina? Porque nós ainda temos a maior parte da população, porque nós temos boa parte da população que ainda não tomou nenhuma vacina, né? E a gente precisa acelerar esse processo, né, de vacinação. Inclusive, a OAB, o Bruno tá aqui, Janssen na verdade é braço farmacêutico da Johnson & Johnson. Sim, Johnson & Johnson. A OAB, inclusive, entrou com uma representação, né, dizendo que chega de agendamento. Agora é o seguinte, é idade. Certo? Agora é idade. Então chegou a idade, as pessoas vão chegando e vão se vacinando. Porque esse critério de vacinação, segundo a OAB, de agendamento, segundo a OAB, e eu concordo com a OAB, está se mostrando ineficiente, porque as pessoas agendam e não vão. E aí a dose fica lá esperando, aí a pessoa não toma a vacina e essa dose não pode ser dada para alguém que queira, né? Então essa atitude da OAB é extremamente louvável. Concordo totalmente com a OAB. A gente precisa vacinar em velocidade. Então deixa as pessoas chegarem lá para serem vacinadas, tá certo? E aí está sendo investigado pela Secretaria de Saúde. Teve alguém aqui que perguntou se caberia demissão. Olha, eu não sei se... Bom, demissão não cabe, porque demissão, você só pode demitir o servidor público caso ele se enquadre nas hipóteses específicas de demissão. Então, pelo que eu me lembro, nesse caso não seria nenhuma dessas hipóteses específicas, mas ele pode ser suspenso. Ele pode ser suspenso, né? Agora, tem que ver, era proibido? Era proibido tomar mais de uma vacina? Tem algum lugar que diz que era proibido, né?
Então eu não sei até que ponto que dá para pensar numa suspensão, numa punição do servidor. Eu acho que é mais uma questão de consciência coletiva, né? Considerando que há várias pessoas que querem tomar vacina e vai uma mesma pessoa e toma mais de uma dose. Alexa, próxima. Então não fica claro assim a falta de preocupação com a coletividade, né? Outra notícia aqui, Ibanez anuncia vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 46 e 47 anos nessa semana. Estamos conseguindo avançar em outras faixas etárias, né, pessoal? Isso é muito bom, né? Foram disponibilizadas 56,7 mil doses de vacina para essas duas idades, 46 e 47 anos, tá? São doses da Pfizer e também da AstraZeneca. A próxima notícia é essa da OAB, que eu falei para vocês. A OAB entrou na justiça para exigir que o DF deixe de exigir agendamento e divulgue calendário de imunização, né? Eu particularmente concordo com isso, tá? Eu concordo com essa decisão, eu concordo com essa proposta. O Renan tá aqui. O vacinado, o Renan Merlone. O vacinado pode alegar desconhecimento sobre as marcas e doses. Ideal seria o GDF ter controle dos CPFs já vacinados. Então, mas é isso mesmo. Eles descobriram isso porque existe o controle do CPF. Entendeu? Só que, pelo visto, eles não fazem a consulta do CPF ali na hora, né? O Marcos, quem quiser se vacinar tem que ter o direito de se vacinar logo. Só pude me vacinar por conta do tratamento de quimioterapia. Nossa, Marcos, você está em tratamento de quimioterapia? Muito força para você, viu, meu amigo? Vou te falar, eu conheço várias pessoas que passaram por esse tratamento e estão super bem de saúde hoje. Então, em nome de Jesus, esse é seu caso, tá? Esse é seu caso. E depois, quando você puder, vai lá no gabinete tomar um cafezinho com a gente, tá bom? Então, eu já coloquei aqui essa reivindicação da OAB, beleza? Uma denúncia aqui grave, né, gente? Vocês viram? Chefe da Floresta Nacional de Brasília é exonerado após denúncia de extração ilegal da madeira. Demissão de Edmilson Gomes de Araújo foi publicada no Diário Oficial da União dessa quarta. Caso foi revelado pela reportagem no Fantástico. Vocês viram essa reportagem de domingo, né? O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade exonerou o chefe da Floresta Nacional de Brasília, Edilson Gomes de Araújo, após denúncia de extração ilegal de madeira na unidade de conservação. O caso foi revelado pelo Fantástico nesse domingo. Vocês sabem que existe uma floresta nacional em Brasília, ela fica entre Taguatinga e Braslândia, e aí identificou-se que estava sendo feita retirada ilegal de madeira dessa floresta, né? O administrador de Braslândia tirou o corpo, fez corpo mole da situação, mas a reportagem apontou que a empresa tinha direito de retirar apenas troncos caídos na região. Questionados, funcionários do local disseram que a madeira extraída seria doada para o Departamento de Estradas de Rodagem, DR, e para a Polícia Civil e Militar. Pois é, então isso aí já deu um maior problema, né? O ex-chefe da Flona é militar da reserva do Corpo de Bombeiros, do DF. Em nota, a corporação informou que ele não está mais em serviço ativo desde que assumiu o cargo do ICMBio, tá? Por ser militar da reserva remunerada, não há previsão de retorno ao Corpo de Bombeiros após a sua exoneração. Reserva, para quem não sabe, tá? É quem está na aposentadoria. É o militar que está na aposentadoria. Peraí que eu vou arrumar meu cabelo aqui. Então, assim, é lamentável que isso esteja acontecendo, e esse é só mais um fato que mostra a situação, o cuidado com o meio ambiente aqui no DF, né? Simplesmente, a gente está tendo várias áreas invadidas, muitas nascentes sendo aterradas, e isso, gente, é muito perigoso, né? Eu quero depois ter um momento para conversar especificamente com vocês sobre o Cerrado, sobre o desmatamento que o Cerrado está vivendo e qual é a repercussão disso. Não adianta a gente pensar assim,
ele foi desmatado, agora vamos correr atrás para poder fazer o reflorestamento. Não é a mesma coisa. Porque no cerrado a gente precisa de árvores velhas, com raízes mais profundas. Porque essas raízes, elas seguram a umidade do solo e elas dão proteção para os rios que submersos, né? Os rios que passam na terra. Então, se a gente tira uma árvore velha, a raiz dela morre. E depois, se a gente coloca uma árvore nova, tudo bem, melhor do que nada. Só que a raiz da árvore jovem, ela ainda é muito curta. Então, ela não consegue penetrar a terra da mesma forma que a antiga árvore fazia. Então, ela não dá proteção a esses rios, né, que dependem das águas da parte de baixo do solo para poderem sobreviver. E por falar em meio ambiente, eu quero fazer um convite para vocês, tá? Amanhã nós teremos uma reunião no Sinduscom, tá? Que fica no CIA, e nós vamos falar da decisão que foi tomada no Supremo Tribunal Federal. Na realidade foi um voto do ministro Gilmar Mendes, e nesse voto ele decidiu que deve ser cobrado PIS e COFINS das empresas que fazem a coleta e o processamento dos materiais recicláveis. Então, assim, na prática, a cadeia do material reciclado, ela vai ser impactada em 9,25%. Então, imagina, acaba que se torna... não se torna atraente continuar fazendo esse negócio, né, de coleta e de venda dos materiais recicláveis. Então, para tentar reverter essa situação, a gente vai fazer essa reunião amanhã. A nossa intenção é chamar a atenção da imprensa, é chamar a atenção das autoridades judiciárias para que revejam essa decisão que foi tomada. Beleza? Conto com vocês amanhã no auditório da Sinduscom, tá bom? Quem quiser participar dessa reunião, fala comigo no direct, beleza? Vamos lá. A gente está entrando agora no bloco do Distrito Federal. Vocês estão acompanhando a CPI do Covid. Eu sei que tem pessoas aqui que acham que a CPI é uma piada. Eu sei que tem pessoas aqui que acham que a CPI é necessária, que ela está fazendo um bom trabalho. Então vamos lá. Quem foi na CPI hoje do Senado foi o empresário Carlos Wizard. E o empresário decidiu ficar em silêncio na CPI do Covid. O empresário, ele conseguiu um habeas corpus, né? E esse habeas corpus deu a ele o direito de ficar calado, de não responder nenhuma pergunta. E foi isso que ele fez. Ele não respondeu nenhuma pergunta, né? A reportagem, né, o classifica já como bolsonarista e a gente já observa uma tendência, né, nessa classificação. E ele diz: o bolsonarista fez uso do habeas corpus dado pelo Supremo. O CPI o convocou. E o ex-diretor acusado de cobrar propina de vacina, né, em relação à vacina da Covaxin, como vocês estão vendo aí, que o deputado federal aqui por Brasília, né, disse que estava sendo cobrado propina de $1 por vacina, por dose vendida, certo? De acordo com o advogado do empresário, né, que é o Alberto Tolon, ele disse o seguinte: o empresário vai permanecer calado em relação a todas as perguntas, como lhe assegura o habeas corpus. É exatamente a extensão do decidido e assim o fará, afirmou Alberto Tolon, advogado de Wizard. O depoimento de Wizard vinha sobre grande expectativa para ser questionado sobre a participação do Ministério Paralelo. Vocês ouviram falar sobre isso? Ministério Paralelo, Gabinete Paralelo. Então, em tese, o Wizard, esse empresário, fazia parte desse Ministério Paralelo, né? Que é um grupo de conselheiros do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia do Covid-19 e que teve um papel na negociação das aquisições da vacina. Quando o Wizard chegou,
Olha aqui, o Bruno tá aqui falando. Quem falou de $1 por vacina foi o representante da empresa. Obrigada, Bruno, pela correção. A denúncia do deputado Luiz Miranda foi sobre prevaricação do presidente da República, que sabia e não fez nada, certo? Beleza, obrigada pela correção. O Cruz, deputada, sou fã do seu trabalho para um futuro. Você se vê em algum cargo de maior representatividade como a presidência? Presidente da República? Eita. Eu acho que qualquer político que se preze, que ama esse país, tem esse sonho, não? O Emerson tá aqui falando, vem pra Minas, vou. Eu estarei em Belo Horizonte no dia 7 de julho, porque no dia 8 de julho eu terei uma reunião com o meu governador, que eu tenho muito orgulho, chamado Romeu Zema. Sério, honesto, trabalhador, equilibrado, sensato, entendeu? Então eu estarei para ter uma reunião com o Zema. Tchan, tchan, tchan. Nós vamos tratar de alguns assuntos. E quem for de Minas Gerais estiver em Belo Horizonte, a gente pode tomar um café, a gente pode combinar alguma coisa. A gente pode ir lá no mercado municipal, comer uma galinha caipira, um frango com quiabo. Ficou doido meu cabelo, vamos deixar assim. Quem quiser encontrar comigo, beleza? O Bruno Ribeiro, Zema é o melhor governador de Minas Gerais. Não só de Minas, mas do Brasil como um todo, né? Leide Laura, Júlia, fica aqui me perguntando por que muitos deputados não lutam pelo povo e para o povo. Ai, Leide, eu não consigo responder porque você sabe, né, minha amiga, eu trabalho tanto, né? Eu trabalho tanto pelo povo, para o povo. Mesmo porque eu sou o povo, né? Assim, eu acho que faz muita diferença a sua origem, sabe? Eu acho que a origem não é uma garantia de caráter. A pessoa pode ter vindo de uma família super pobre e ela pode se tornar um super bandido, entendeu? Assim como ela pode vir de uma família rica e ser uma pessoa honesta, transparente, humilde, né? Então, assim, eu acredito na pessoa, independente da origem dela, né? Mas o fato de você ter vivido experiência de pobreza, como foi o meu caso, eu acho que te dá um olhar diferenciado para as coisas, né? Então, é por isso que eu trabalho muito, porque eu penso, caramba, a gente tem muita coisa para resolver, sabe? A gente tem muito o que fazer, né? A pessoa que vai para um hospital e não consegue atendimento, isso é muito grave. A pessoa que quer matricular o filho perto de casa e não consegue, isso é muito grave. A mãe que precisa de uma creche para deixar o filho para ela poder trabalhar, é muito grave. Você se deslocar da parada de ônibus até a sua casa e não ser um trajeto iluminado, né? Então, assim, faz muita diferença. Então, sinceramente, eu não sei. Eu acho que quem não tem independência não vai conseguir trabalhar pelo bem do povo, né? E aí, se a pessoa acaba fazendo muito compromisso, ela acaba perdendo a independência dela, né? Bom, gente, então esse empresário, que é um empresário que tem um trabalho filantrópico extremamente profundo no país, ele foi hoje na CPI e não respondeu a nenhuma pergunta. Isso porque, gente, vamos lá. Na condição de testemunha, a pessoa, ela não pode mentir. Ué, deputada, então tem gente que pode mentir? Pode. O acusado, ele pode mentir, porque ninguém é obrigado a gerar prova contra si mesmo. Então a pessoa na condição de acusado, ela tem toda a proteção jurídica para não ser incriminada, para não ser condenada, né? Então na condição de testemunha, ele não pode mentir. Então ele lutou pelo direito de ficar calado. E aí ele entrou com habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal, porque se ele não consegue esse habeas corpus preventivo e ele chega na CPI e ele não responde uma pergunta, ele pode ser preso na hora. Então ele conseguiu aí, e aí ele permaneceu calado. E quando ele chegou na CPI, ele chegou levando uma placa, né? Por isso não temas, pois eu estou com você.
Não tenha medo, pois sou eu, seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10, né? Ele chegou portando esse ensinamento bíblico e aí ele ficou calado, né? A CPI ainda vai escutar muitas pessoas, né, gente? Já escutou o deputado Luiz Miranda, foram votar por várias ocasiões ajudando na campanha do Falcão, da Sandra, foram eleitos, né? Então eu conheço muito bem, eu sou daí, eu sou nascida em Patos de Minas. Sabe a Avenida Lucy Mesquita? Então, a Avenida Lucy Mesquita é minha avó. Eu sou Júlia Lucy. Ela é Lucy Mesquita. Eu sou Lucy por causa dela. Sério? Eu sou patense. Sim. Vamos lá, próxima notícia. Pazuello diz que não encontrou irregularidades no contrato da Covaxin. Vamos lá. A Procuradoria-Geral da República... Alexa, mais baixo. Eu vou trocar essa música. Alexa, toca Chet Baker. Aqui estão algumas músicas do Chet Baker no Amazon Music. Tá bom, né? Essa música é linda. I fall in love too easily. Love too fast. Eu me apaixono muito rápido. Eu me apaixono muito fácil. Essa frase se aplica a você? Responde aí pra mim. Pra mim, não. Eu não me apaixono fácil. Então vamos lá. Pazuello diz que não encontrou irregularidades no contrato da Covaxin. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ou da República, o general também confirmou versão do Planalto de que Jair Bolsonaro lhe pediu para apurar denúncias feitas pelo deputado Luiz Miranda. O ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, afirmou à Procuradoria-Geral da República que mandou apurar suposto esquema de corrupção envolvendo a compra da vacina Covaxin a pedido do presidente Bolsonaro, mas que a investigação prévia não encontrou irregularidades contratuais. Essa declaração consta em manifestação entregue por Pazuello à PGR nesta terça-feira, no dia 29, no âmbito da queixa-crime protocolada por 3 senadores para investigar Bolsonaro por suposto crime de prevaricação envolvendo a compra de imunizante indiano. Essa situação aqui toda é o seguinte: o deputado Luiz Miranda disse que houve aí a cobrança de propina, ele disse que avisou o presidente Bolsonaro e ele disse que Bolsonaro não fez nada. Aí agora o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que recebeu a denúncia e que fez uma investigação interna, e nessa investigação interna ele concluiu que não havia irregularidades. E aí é que a gente vai ver, né? Entregou documentos, enfim, isso aí a gente vai ver também, tá? Ele disse: após a devida conferência, foi verificado que não existiam irregularidades contratuais, conforme já previamente manifestado, inclusive pela consultoria jurídica da pasta da saúde, afirmou Pazuello na manifestação sem apresentar documentos da apuração prévia. Ele não apresentou esses documentos, ele simplesmente disse que isso aconteceu, né? Pessoal, já é 00:30. Aí a Lady Laura já tá indo até embora. Eu quero saber das novidades, amiga. Fica com Deus, Deus te proteja, tá? O que vocês acham da gente já encerrar por agora? Teve manifestação de indígenas, né? Hoje na frente do Congresso Nacional. 40 povos de diversas regiões estiveram protestando hoje em frente ao Congresso. Né? Isso porque está sendo discutida a nova demarcação das terras indígenas, né? Amanhã eu exploro melhor esse assunto, tá? Economia. Brasil mantém desemprego de 14,7% e 14,8 milhões buscam trabalho.
O José Carlos está aqui falando, é o projeto de lei 490, é isso mesmo, que é um projeto já antigo, que estava esquecido, aí eles resgataram agora, e é isso que está dando essa confusão toda, né? O desemprego no Brasil está muito alto, né, gente? Esses dados foram divulgados pelo IBGE nessa quarta. O Brasil manteve o nível recorde da série histórica de desemprego. A taxa de pessoas sem ocupação foi de 14,7% no trimestre encerrado em abril, a mais alta desde 2012. Os dados foram divulgados, tá? Essa taxa e o contingente de desocupados mantém o recorde registrado no trimestre encerrado em março, o maior da série em 2012, destacou o IBGE. Entre fevereiro e abril, o número de desempregados chegou a 14,8 milhões. Os dados integram a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Esse número aumentou, gente, em 15,2%, ou seja, foram acrescentadas mais quase 2 milhões de pessoas nesse grupo de desempregados. O país tem menos 3,3 milhões de pessoas trabalhando desde o início da pandemia. Muito triste, né? Por isso que eu me coloquei de uma forma contrária, gente, ao lockdown, porque assim, eu sempre defendi a possibilidade de você ter uma atividade econômica compatibilizada com critérios de responsabilidade sanitária, né? Porque sem uma atividade econômica você fecha negócio e aí você fecha emprego e aí você acaba com o emprego, e sem emprego, meu amigo, você tem uma tragédia social anunciada, entendeu? Boa noite para quem já tá indo, a gente já tá encerrando aqui também. Tem outras notícias aqui de economia, mas eu quero trazer a treta do dia só pra gente manter aqui a tradição. A Argentina restringiu entradas de cidadãos para conter variante Delta. Cidadãos argentinos estão com dificuldade de entrar no país, tá? Tem gente que tá falando que o decreto é inconstitucional e tudo mais. Canadá registra centenas de mortes súbitas em meio à onda recorde de calor. Foram 233 avisos de mortes nos últimos 4 dias na província da Colômbia Britânica. A cidade de Lytton bateu pelo 3º dia seguido o recorde de maior temperatura já registrada no país. A Vivian tá aqui. Júlia também não para nunca. Mas eu tô cuidando da minha saúde, viu? Eu tô conseguindo dar umas descansadas, tô me alimentando bem, tô dormindo bem, tô super feliz. Recorde de mortes causado por calor. Olha só que loucura, hein, gente, no Canadá. Que tristeza. Também aconteceu nos Estados Unidos. A onda de calor afetou Portland, no estado de Oregon, e Seattle, que fica em Washington. Conhecidas por seu clima ameno e úmido, as cidades tiveram as maiores temperaturas desde o início do registro, que foi de 1940. Caramba! Morre aos 88 anos Donald Rumsfeld, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos. Não foi especificada a causa de morte dele. Ele era um republicano e assessorou governos como Ford e George W. Bush. Foi um dos maiores nomes também, vamos lá. Foi um dos nomes mais fortes do governo Bush a defender e comandar a invasão ao Iraque em 2003, que até hoje é uma das páginas mais controversas da história dos Estados Unidos. Ele recebeu inúmeras críticas pelo tratamento dado a prisioneiros na prisão de Jihad, no Iraque. Que Deus o tenha. Treta do dia! Vamos fechar aqui a treta do dia. E agora a treta do dia aqui, a Cris Ribeiro. Ajude a asfaltar minha rua cheia de buraco na Ceilândia. Ajudo sim, minha querida. Fala comigo no direct, por favor, tá? Pessoal, vamos só tratar aqui. Vamos aqui ver aqui a treta do dia pra gente poder encerrar, tá bom? Não são 7 bandidos da CPI que vão nos tirar daqui, disse Bolsonaro. Mas, Cris, fala comigo no direct e manda seu telefone, tá bom?
presidente participou de agenda em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e em discurso afirmou que a CPI do Covid propaga mentiras. O presidente criticou nessa quarta, em agenda Ponta Porã, os senadores de oposição que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito. O grupo chamado G7 tem atuado na apuração de ações e omissões do governo federal no combate à pandemia. Nas palavras do presidente, não conseguem nos atingir. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por 7 bandidos que vão nos tirar daqui. Temos uma missão pela frente, conduzir o destino da nossa nação e zelar pelo bem-estar e pelo progresso do nosso povo, disse o presidente em discurso. Em seguida, o presidente alegou que tem paz e tranquilidade porque sabe que, além do apoio do povo, tem o apoio das Forças Armadas. Ai, ai. Não é bem treta do dia, né? Porque é o seguinte, o presidente Bolsonaro tá sempre aqui na nossa treta do dia, né? Ele tá sempre falando isso. Não foi bem uma treta, né? Vamos encerrar então com a notícia boa do dia? Crianças criam o Dia da Gentileza para espalhar o amor e afeto. A empatia de uma criança ainda vai mudar esse mundo. Em São Paulo, alunos de 4 anos da educação infantil do Colégio Marista Arquidiocesano transformaram toda sexta-feira no Dia da Gentileza. Na data, os pequenos escolhem um professor ou um colaborador e fazem uma homenagem entregando um cartão feito por eles, com uma mensagem de gratidão e de afeto. Olha que legal. O pequeno projeto, que tem a supervisão da professora Débora Santos e a colaboração da auxiliar Jéssica, emocionou muitos educadores da gente também. Ai, que lindo! Cartão Gentileza. Toda semana há uma escolha de quem receberá o Cartão Gentileza. Um cartão repleto de afeto e produzido pelos próprios alunos. Ai, que lindo! Gente, vamos implementar isso sexta-feira como Dia da Gentileza? Escolher uma pessoa e mandar cartinha para ela? Vamos fazer isso? Vamos colocar isso como meta? Porque você pode ter certeza que essa pessoa vai sair transformada e aí ela vai transformar a pessoa com quem ela encontrar na frente. Então, assim, é geração de onda do bem, né? Calor humano, onda do bem. Gentileza gera gentileza, né? Pessoal, para encerrar aqui, eu quero dizer para vocês que, atendendo aos pedidos, eu vou imprimir novamente a primeira edição do meu livro, né? Então, portanto, se você quiser ler o livro em papel, já pode mandar um nome para mim no direct que a gente já deixa o seu reservado. Nós vamos fazer um lançamento aqui em Brasília, em algumas cidades aqui, eu conto com a presença de vocês, tá bom? Estamos com as atividades da Liga Delas também funcionando plenamente. Se você quiser ser voluntário, se você quiser ensinar alguma coisa, viu, Núbia? Se você quiser disponibilizar o seu tempo para ensinar as mulheres para terem alguma habilidade, por favor, falem comigo, porque a gente precisa ajudar as mulheres a aprenderem habilidades que possam ofertar emprego, dar oportunidade de trabalho para elas. Então, assim, hoje, por exemplo, a dona do salão que eu fui, que é minha eleitora maravilhosa, vai disponibilizar um curso de maquiagem, né? Então, quem puder disponibilizar cursos aqui de trabalhos que sejam possíveis de serem vendidos, né? Por favor, ajudem a gente da Liga Delas nessas capacitações, tá certo? Eu quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês, eu quero dizer que já é 00:30, vamos descansar, tá na hora. Quem tiver com dificuldade de dormir, siga a minha dica, coloca lá no YouTube, meditação para dormir, porque super funciona, tá, pessoal? Super funciona. Eu vou fazer meditação agora para poder dormir tranquilamente. Amanhã eu acordo cedo. Ô, Núbia, fala comigo então no meu WhatsApp, você que tem meu telefone, curso de fotografia, já tem instrutor, ótimo, por favor, tá? Eu preciso, realmente, a gente precisa de fotógrafos bons, então assim, a gente vai fazer uma seleção legal, já para poder ajudar essas meninas a aprenderem, a gente ajuda a comprar máquina, tá bom? Imaginação guiada é perfeita para dormir também, olha que legal, não conheço, vou fazer. Então coloca lá no YouTube, meditação para dormir, mantra para dormir, oração para dormir, que você começa a escutar e você já vai mergulhar no sono, tá bom?
Vamos todos mentalizar a cura do nosso país, a cura das pessoas doentes, todo tipo de cura para as dores. Vamos nos amar, vamos nos proteger e vamos dar o nosso melhor, porque o nosso melhor faz toda a diferença na vida de muitas pessoas, tá bom? Super beijo para vocês, meus queridos. Obrigada pela presença. Sempre bom estar aqui com vocês. Tchau, tchau.